Vamos lá, crise convulsiva, porque às vezes é tão difícil de achar o tratamento certo, né? Eu vou explicar para vocês porque isso acontece às vezes no consultório da gente, os pacientes têm uma certa dificuldade de entender o que acontece no cérebro, como é que o remédio funciona e por que às vezes você dá um remédio e não funciona, tem que aumentar a dose, tem que trocar de remédio. Vamos lá, né? O cérebro da gente, né, ele funciona, se comunica por uma circuitaria elétrica, né? Óbvio que mexe com neurotransmissor, tem uma parte química também, mas basicamente quando você faz o eletroencefalograma, né? Pensa, eletrocardiograma, nosso corpo ele funciona por circuitaria elétrica, né? E aí, muitas vezes, a gente não sabe explicar algumas vezes por que isso acontece. Uma parte dessa circuitaria elétrica tem um defeito e dá curto-circuito, que na verdade seria a crise convulsiva. E aí, quando isso acontece, se você tem um tumor, você tira o tumor, se você teve uma isquemia, se você teve um AVC, se você teve um trauma, aquela cicatriz pode ser o foco, mas muitas vezes isso é de nascimento. A pessoa nasce com uma alteraçãozinha nessa formação do cérebro, que às vezes a gente nem consegue ver na ressonância. Por isso que muita ressonância é normal, mesmo o paciente tendo a epilepsia, e ele tem a clínica da epilepsia, ele perde a consciência, ele se bate, ele tem uma crise focal. E aí vamos lá, quando você toma um remédio via oral, o médico passa, esse remédio ele é absorvido e vai para o seu corpo inteiro, inclusive para o cérebro, né? O objetivo é que esse remédio, agindo no cérebro, através desse neurotransmissor, ele mude um pouquinho essa circuitaria elétrica e reduza a possibilidade desse curto-circuito acontecer. Percebam que isso é complexo, não é uma coisa que você está dando diretamente ou mexendo direto. Então, ele tem vários formas de não funcionar direito. Por exemplo, a quantidade, que dose você vai dar. Claro que a gente tem noção pelos trabalhos, pelas pesquisas, mas cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um metabolismo diferente. Por isso tem paciente com pouca dose funciona muito bem, tem paciente com dose mais alta precisa, mas às vezes o fígado dela sente. Então perceba que são vários mecanismos que a gente vai analisando para justamente tentar controlar essa crise convulsiva desse paciente. Então, a lógica da gente, quando a gente trata um paciente com epilepsia, é isso, tentar dar a dose mínima possível para tentar controlar a crise. Quando isso não está funcionando, às vezes você tem que trocar a medicação. E muitos pacientes, não é uma maioria, né, uma minoria, quase 70% dos pacientes com um único remédio você consegue controlar, com a dose habitual, ou você tem que elevar um pouquinho a dose, mas tudo isso tem trabalhos mostrando a combinação, o tipo, então são muitos cenários para a gente que a gente observa que essas doses, essas medicações, elas podem controlar alguns pacientes com dose mínima, outros com a dose maior. E aí, esses 70%, um remédio só vai funcionar com dose habitual, e vai ter aqueles 30% que é mais difícil. Você tem que combinar remédio, então às vezes dá mais de um. E vai ter aqueles que aí é uma minoria mesmo, 5, 10%, que com muito remédio às vezes é difícil tratar. Então ele faz múltiplas doses, você vai aumentando a dose, dose máxima, o fígado sente, você tem que reduzir a dose. Então sempre é um tratamento complexo, sempre é um tratamento que requer esse acompanhamento do médico, medir a dose, medir o nível sérico, ver como é que tá, né? Então são múltiplos fatores que a gente vai analisando, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Tem muito vídeo sobre epilepsia, sobre medicação, que vocês podem procurar também, né? Tem até vídeo de cada uma das medicações, os efeitos colaterais, quais são os mais comuns, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui.